Neste segundo bloco, nós vamos promover um debate sobre o tema pandemia e escancar as desigualdades aqui no Brasil. Na realidade, eu coletei esta afirmação através de um site nacional que vem trazendo análises de especialistas. Nós trouxemos essa realidade para o estado do Piauí e vamos debater com a participação de Lalesca Setúbal. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você de casa e boa tarde, Eliezer. Quem também está nesse debate, Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde a todos e vamos contribuir da melhor maneira possível isso. Também vamos conversar com o economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Piauí, Dorgilan Cruz. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, telespectador do Jornal Dia. Boa tarde, muito obrigado. Também quero dar uma boa tarde e saudar e acolher a Camila Maton, que é socióloga. Seja muito bem-vinda, Camila. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, introduzindo o nosso assunto. Eu preparei aqui algumas perguntas, meus amigos também prepararam. Quero começar com o Dorgilan, economista. Dorgilan, no caso, é uma pesquisa nacional, os especialistas vêm dizendo que essa pandemia está escancarando a desigualdade aqui em nosso país. O governo federal, através de uma iniciativa do Parlamento brasileiro, aprovou, no caso, essa questão do auxílio de R$600. Você acredita, Dorgilan, que essa questão dos R$600 é uma forma de diminuir essas discrepâncias ou não tem nada a ver? A questão da pandemia, né, ele só veio acentuar esse setor essa desigualdade na nossa sociedade. Nós temos aí essa desigualdade que já era grande e com a questão da introdução da pandemia e do isolamento social e o fechamento das atividades econômicas se agravou durante esse mês de março e abril, né, e a gente não sabe quando é que essa pandemia vai estar afetando toda a atividade econômica, não só do Piauí, do Brasil, mas do mundo, né? E com isso traz aí essa desigualdade para a sociedade, para as famílias. A questão dos R$600 ou R$1.200 para a mãe de família, que o governo federal determinou através da medida provisória 936, né, através desses auxílios emergenciais, ele veio para amenizar essa questão das famílias, né, para tentar as famílias adquirir o básico para a manutenção das suas vidas, que são alimentação, remédio ou algum medicamento de uso contínuo aí. Você observa hoje, aqui em Teresina, no centro da cidade, lá no posto onde faz distribuição de medicamento do governo do estado, as filas são maiores do que o do banco para receber medicamento. Isso percebe que a sociedade não está tendo acesso a esse dinheiro o suficiente para comprar pelo menos um medicamento de uso contínuo, né? Os R$600 veio para amenizar, mas ainda é pouco porque a sociedade precisa, do que a sociedade está precisando hoje. Camila, quero minha próxima pergunta direcionar para você, porque uma das grandes preocupações no que diz respeito à evolução desta pandemia diz justamente das grandes cidades quando o coronavírus chegasse às periferias, né? Está se criando um certo clima de se querer responsabilizar o pico, o aumento desses casos de coronavírus, no caso, se condicionar a esse pico a chegada da doença às periferias. Nós estamos mais uma vez falando de preconceitos, de diferenças sociais, lembrando sempre, é claro, que o coronavírus chegou ao Brasil através de uma pessoa que esteve no exterior. Então, quem viaja para o exterior não são as pessoas que moram em periferia. Sim, realmente é uma questão que está muito em voga, né? Essa preocupação, não somente política, como da própria sociedade civil, do Covid-19 chegar à periferia. Então, a gente percebe que antes mesmo da pandemia, havia já no Brasil uma política de saneamento básico, mas essa política, de acordo com o que a gente vem observando, ela não está sendo suficiente para combater, né? Então, a gente fala nesse momento de aspectos básicos, como, por exemplo, o acesso à água, o acesso a sabão, o acesso a uma estrutura, né, para poder encarar essa dificuldade. É importante a gente tocar nesse ponto, porque, embora as principais vítimas, bem no início, assim, a gente esperava que fosse das pessoas que estavam em decorrência de uma viagem, voltando de uma viagem, é bom a gente lembrar que as primeiras mortes aconteceram através de notícias, por exemplo, de um porteiro e de uma empregada doméstica, ou seja, eram pessoas que não estavam podendo se isolar, né? Então, assim, essa preocupação, ela tem que ser combatida através mesmo de estratégias políticas, estratégias sociais, e é o que a gente está observando bastante.
né? Então, junto a isso, soma-se várias questões, vários setores da sociedade que estão impactados. Quando chega também do ponto de vista da saúde, o impacto no desemprego, o impacto no acesso ao transporte, é muito visível mesmo também, né? Então, a segurança alimentar, o isolamento dessas crianças que estudavam na periferia, dependia daquela alimentação também, é algo realmente a se pontuar, a se combater, através de uma estratégia inteligente, uma estratégia solidária e também uma estratégia mesmo assim de sobrevivência. Lalesca Setúbal, suas considerações acerca deste tema, logo após você pode encaminhar uma pergunta para o Dorgilan Cruz, economista. Certo. Aqui eu trouxe alguns dados de uma pesquisa de desigualdade do IBGE, que mostra mais ou menos a diferença de 2019 para 2018. A desigualdade no Brasil teve uma ligeira queda em 2019, na comparação com o ano anterior, de 2018, segundo o IBGE. A queda na concentração de renda no Brasil só não foi maior por conta do Nordeste, onde todas as regiões tiveram redução de desigualdade. No Nordeste, ela aumentou de 0,545 para 0,559, ou seja, de todas as regiões do Brasil é que teve mais desigualdade, aqui não deixou o Brasil, enfim, ir mais para cima nessa questão. Melhorar seus índices, né? Isso, melhorar os índices da desigualdade foi por causa da desigualdade no Nordeste, que ainda existe muito. A gente vê também pela escolaridade, a gente vê pela renda, a gente vê pela geração de trabalho e emprego. E eu gostaria de saber, na região Nordeste mesmo, economicamente falando, é tão diferente assim a desigualdade social e também principalmente econômica? É tão gritante? A questão da desigualdade, ela se reacentua na região Nordeste do nosso país, né? É uma região que ela é extensa. Temos estados grandiosos como Salvador, como Bahia, Maranhão, Piauí, e acabam os grandes investidores levando recursos para aplicar na região central do Brasil, né? O sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. E aí a região Nordeste acaba tendo poucas indústrias, poucas empresas para fazer, digamos assim, oportunizar emprego para a sociedade. E como você bem falou, a questão da falta de estudo agrava-se a questão da desigualdade social. O cidadão que hoje tem ensino médio já tem uma dificuldade em acessar o mercado de trabalho formal. Quando ele já não estuda, quando se percebe que não existe uma cultura dos estados em proporcionar uma educação de qualidade, com alimentação de qualidade para as suas crianças, percebe-se que lá na frente vamos ter um índice maior de desemprego, por falta de qualificação, né? As empresas hoje buscam profissionais qualificados, e hoje o ensino médio é a base, é o básico para o trabalhador ter acesso à iniciativa privada, a trabalho formal. Então, no Nordeste acaba se acentuando e prejudicando esse índice de desigualdade do nosso país. Histórico, não é? Eliezer Rodrigues, nós estamos debatendo nesta quarta-feira a afirmação de que a pandemia de coronavírus está escancarando as desigualdades aqui em território brasileiro. Suas considerações acerca deste assunto e depois você pode já engatar uma pergunta para Camila Maton, socióloga. Eu gostaria de colocar que essas diferenças, de fato, estão sendo escancaradas, porque já existiam, então elas vieram à tona agora de uma forma mais forte. E eu queria aproveitar a oportunidade para explorar o olhar da sociologia através da nossa convidada, Camila Maton, como é que a sociologia interpreta a forma como os mais ricos estão vivendo esta quarentena e a forma como os mais vulneráveis estão sentindo os impactos de todo esse isolamento social. Bom, com base na sociologia e com base em alguns fundadores da sociologia, a gente percebe que essa interdependência entre os setores, ela sempre vai ser necessária para o desenvolvimento de uma nação, de uma sociedade, de uma comunidade, onde quer que nós estejamos, né? Então, essa interdependência, isso se torna muito visível através de cada setor estar fazendo o seu trabalho. A gente percebe que cada classe de profissionais vem desenvolvendo um trabalho, um supra-esforço realmente diante de tudo isso. A gente percebe também que as expectativas de comportamento,
elas vão se transformando com base em cada situação que o indivíduo encara, né? Então, assim, a gente percebe também que é um teste. Agora é o exato momento de perceber se nós estávamos preparados para uma pandemia, a nossa estrutura social, a nossa estrutura de saúde, a nossa estrutura científica, né? Então, assim, através dessas transformações sociais, a gente vai perceber que a gente pode sair, sim, fortalecido em alguns aspectos, mesmo cientes que nós podemos também sair abalados, né? Como no caso do desemprego, no caso da economia. Então, o grande objetivo nesse momento, eu acredito que seja assim, uma reunião de esforços de todos os profissionais, realmente não dá para sair ileso, mas dá para sair tentando se reequilibrar, né? Então, a sociologia ela traz essa contribuição de que no histórico sempre foi necessária a interdependência, na história, essa solidariedade. Por exemplo, o SUS. O SUS ele está sendo visto com bons olhos até certo ponto, ou seja, nós também percebemos o SUS na sua grandiosidade, porque, por exemplo, uma pessoa que tem acesso ao convênio de saúde se encontra numa determinada posição, mas agora ela está observando que a saúde do outro também interessa, né? Então, é um grande teste. Nós estamos sendo chamados a teste, todas as áreas de conhecimento. Camila, quero aproveitar, já que você se introduziu nesse assunto do SUS, minha última pergunta seria essa que eu vou fazer agora para os dois, mas eu vou logo introduzi-la. O sistema público de saúde realmente, como você acabou de comentar, vem sido reconhecido o seu valor perante a sociedade brasileira como um todo. Quero começar por você, Camila. Você acredita que esta supervalorização do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, pode mudar a forma como nós nos relacionamos com o Estado de Direito? No caso, quando eu falo de Estado, eu falo sobre as estruturas organizacionais, poder público municipal, estadual e até federal. Você acredita que esta supervalorização, agora nós estamos abrindo os nossos olhos para reconhecermos a importância do SUS? Este fato de agora despertarmos pode modificar a forma como nós nos relacionamos com o poder público? Bom, esse reconhecimento, não somente ao sistema, mas principalmente das pessoas que constituem esse sistema, que são os profissionais, não somente os profissionais de saúde, mas as pessoas que estão nos hospitais trabalhando com limpeza, com administração, é extremamente necessária. Do ponto de vista dessa necessidade do reconhecimento e da valorização desse trabalho, a gente percebe que é a Constituição, é constitucional o acesso à saúde, né? E de qualidade, né? Então, assim, com base no que a gente vem observando, com base no que as recomendações técnicas da OMS vêm nos trazendo, a gente percebe que vem despertando em cada indivíduo realmente esse direito para que a gente possa viver em um estado de direito, e não somente para a gente, mas para os nossos, para a nossa família, para as pessoas que estão lá distantes, entendeu? Porque, assim, a gente lembra também nesse momento das pessoas que estão sem esse acesso. Quem são essas pessoas? Né? As pessoas em situação de rua, as pessoas os povos tradicionais, eu estou falando aqui de indígenas, de quilombolas, de comunidades ribeirinhas, enfim, pessoas que realmente, nesse momento, caso sejam acometidos, caso o vírus seja contraído por essas pessoas, o SUS vai ser a grande porta dessa cura, desse restabelecimento da saúde. Então, eu acredito que sim, o Estado de Direito ele deve prevalecer, nós vamos sair fortalecidos nesse aspecto, né, da consciência. Então, eu acredito que é uma pergunta muito salutar. Dorgilan, o Estado brasileiro, na realidade, nossa nação rumava para o modelo administrativo público federal de Estado mínimo. Você acredita, adaptando essa pergunta à sua realidade econômica, você acredita que esta supervalorização de uma instituição pública pode mudar a forma como vamos nos relacionar pós-pandemia com o poder público? Sim. Nós temos aí o Estado, aí, a iniciativa do governo atual era buscar o Estado mínimo, aí, o mínimo possível, com a introdução das iniciativas privadas aí para tocar o Brasil e desenvolver, né? E a gente percebe hoje, e a história nos mostra que o Estado ele tem que se fortalecer, e o Estado ele é o grande protagonista na saída de qualquer crise econômica e qualquer crise
crise sanitária como nós estamos vivendo. Nós não podemos ficar dependendo das instituições privadas. Sim, as instituições privadas, as empresas, elas estão lá para contribuir, mas o braço forte e o protagonista é o Estado maior. Ele tem que fortalecer o sistema de saúde, que ao nosso ver já era carente, se tornou-se mais latente agora devido a esse inchaço da demanda do serviço público, né? Não só na saúde, mas nos ramos, em todos os setores do nosso Estado que atende a sociedade. Nós não devemos, o Estado mínimo, contribuir o possível. Não, o Estado ele é forte, o Estado ele apoia toda a sociedade e todo mundo tem direito ao uso da instituição do Estado, né? Percebe que o Estado vai ter que ser o protagonista na saída dessa crise. É exatamente isso que ele está disponibilizando recursos para iniciativas privadas e recursos para as pessoas de baixa renda, famílias que não tinham acesso à renda, os empreendedores informais devido a esse auxílio emergencial, e não deve parar por aí. A ajuda ainda é mínima, porque tem muita gente sendo atendida pelo Estado, né? Então não só a questão das famílias, mas também as estruturas do Estado precisa ser revista, né? Precisamos que o Estado olhe com mais carinho para todo o Estado, a parte de saúde, a parte de educação, a parte de infraestrutura, a parte das famílias, principalmente, as menos acesso a conhecimento e recursos financeiros. Lalisca Setúbal, só para encerrar o nosso debate de hoje, sua última pergunta para a socióloga Camila Maton. O economista Dorgilan, ele falou uma informação que eu quero também colocar aqui em destaque, né? Para a gente abrir os olhos, para a gente ver os principais serviços, os serviços que agora estão sendo ofertados. E aí eu entro nessa questão da profissionalização, dos profissionais. Eu vi nas redes sociais que algumas profissões que antes não que eram esquecidas, mas que às vezes a gente passava na rua e não olhava para esses profissionais. Vi nas redes sociais as pessoas exaltando profissionais como os de limpeza, os garis, né, que limpam as nossas ruas, os médicos, os enfermeiros, os jornalistas, enfim, as principais profissões que estão trabalhando arduamente nessa pandemia, tanto a gente para dar informação, mas como tantas outras. A gente também vê outros profissionais que paralisaram e estão aí em situação bem dificultosa, como os artistas, como os músicos, as pessoas do teatro, as pessoas da arte, os microempreendedores. Mas eu acredito que tudo isso mostra que a gente é dependente de cada um. Não somos uma ilha, não é, Lalisca? Exatamente. Essa necessidade da integração social, muito bem lembrado. Isso mesmo, a gente é dependente da saúde, a gente é dependente da cultura para essa questão também da saúde mental, a gente também é dependente da informação, da limpeza, enfim. A gente não pode enxergar uma sociedade individualista. Você acha que depois dessa pandemia a gente pode melhorar essa questão da individualidade entre as profissões? Tantas rixas aí, o médico é mais importante, não, o jornalista é mais importante, advogado, enfim, acha que isso pode melhorar nessa questão da igualdade também? Sem dúvidas, porque assim, existe agora, nesse momento, um reconhecimento diante desses profissionais, que no início você falou, alguns profissionais que não eram vistos. Algumas pessoas não enxergam alguns profissionais. Então, assim, a questão da limpeza, esse trabalho enfático que está sendo desenvolvido sobre todos os espaços, né, que assim, são trabalhos essenciais. Esse trabalho de alguns profissionais que eles não podem se afastar do trabalho nesse momento de pandemia, como jornalistas, a gente está percebendo o quanto eles são importantes também no sentido de que sem eles a gente não teria acesso a uma informação de qualidade, a algumas pontuações também no sentido de que nós podemos ficar atados do que está acontecendo no mundo. Quantas pessoas não pararam e perceber o trabalho, o esforço dos jornalistas, pessoas também que estão se colocando à prova, né, mostrando, de acordo com o seu jurado, né, essa necessidade de levar a informação a outro, e principalmente a quem não pode ir a essas informações, né.
eu acredito também que a gente tocar nesse assunto da cultura é fundamental, porque, por exemplo, esse acesso, hoje a gente percebe que está está limitado esse acesso à cultura, né? Mas nada vai substituir a um show, a uma peça de teatro, e estamos aí caminhando para 2 meses, né? A Organização Mundial de Saúde declarou pandemia no mundo desde o dia 11 de março. Então, nós estamos caminhando para 2 meses sem um show, sem uma peça de teatro, sem um contato assim, mais efetivo com relação a essa cultura. Mas tem as plataformas, né? Online também. Eliezer Rodrigues, sua última pergunta para o economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Piauí, Dorgilan Cruz. Eu gostaria de continuar com essa expectativa, essa previsão pós-pandemia. No que diz respeito à superação da crise econômica, o que temos visto até agora são ações emergenciais, socorros à população, especialmente aos mais vulneráveis. Mas a crise econômica, de fato, está instalada e não vai ser superada, infelizmente, de uma forma rápida, ágil. O que esperar? Que tipo de medidas serão necessárias? Qual deve ser o cenário que nós podemos vivenciar nos próximos meses ou nos próximos anos? Eliezer Rodrigues, a gente não tem uma previsão até quando é que vai esse sistema, a questão da pandemia no Brasil e no mundo, né? Então a gente visualiza, devido às dificuldades agora dos 2 últimos meses e aos dados que nós já vemos colhendo aí desde o ano passado para este ano o PIB cresceu 1,1 do ano passado para o ano de 2020, né? A previsão no início do ano era que aumentasse 2,2. Já o governo, no final do mês de março, estimou que ficaria 5% do PIB para o ano de 2020. A perspectiva para o ano de 2020, devido à pandemia, devido à paralisação das atividades econômicas, nós já observamos alguns setores da economia aí que não vão ter aquecimento até dezembro. Né, a questão de automotivos. Essa segunda-feira, o presidente da Associação Brasileira de Montadores já disse que até o final do ano não tem perspectivas de crescimento dessa área, que é uma área que emprega muita gente. Outra área também que é de grande necessidade da nossa economia, a construção civil está paralisada. Então a gente percebe que os auxílios que o governo disponibilizou até o momento foi emergencial para as famílias de baixa renda. Os auxílios que o governo está disponibilizando para as iniciativas privadas, através dos bancos, que a gente possa estar observando, esse auxílio passa pelos bancos que introduzem juros que passam para a iniciativa privada. A iniciativa privada já vinha hoje carregando um fardo muito grande de encargos, de tributos, né? Então, muitos desses empresários, de pequenos, micros e médios empresários, já estão, digamos assim, com a corda no pescoço, com o excesso de dívidas já contraídas antes da pandemia. Muitos deles não vão conseguir contrair novos empréstimos ou financiamento por sua capacidade de endividamento já está ultrapassada, né? E a perspectiva é que o empresário, infelizmente, feche a sua empresa, o seu ganha-pão, né? E deixar de oportunidade. A gente percebe que nesse primeiro trimestre nós tivemos um aumento aí de pessoas desempregadas, conforme estudo apresentado pelo IBGE semana passada. No início do ano nós tínhamos 11,5 milhões de desempregados, agora nós temos 12,2 milhões de pessoas desempregadas, e isso a gente observando que houve um crescimento também das pessoas que estão na iniciativa, os empreendedores informais, né, que são exatamente. Se um cenário que nós vamos ter para o final do ano e para o início de 2021 não é muito vantajoso para todas só que as famílias encarem essa realidade, diminuam o fluxo de idas às ruas, saiam de suas casas o mínimo possível, certo? Porque se chegar um momento que ultrapasse o limite de atendimento da rede de saúde, vai complicar mais ainda a saúde das famílias e a questão da manutenção dessas famílias. Então a gente percebe que para o ano de 2020 as perspectivas não são boas, e para que isso seja amenizado, o Estado precisa entrar como interventor principal, né? Nós observamos na crise de 1929 nos Estados Unidos, que assolou todo mundo, que o Estado foi o grande interventor, que o Estado naquele momento ele introduziu-se investimentos, capital, para que as iniciativas privadas conseguissem superar e manter emprego e manter as famílias, né? Então a gente precisa que o Estado com bons olhos, não só o Estado, a União, o município e o Estado do Piauí, entre
entre os 27 estados da nossa nação, eles precisam, na realidade, de olhar essa sociedade como um todo, né? Não só as famílias que estão passando por necessidades, que esse auxílio emergencial para as famílias de baixa renda ou que não têm renda, mas também que olhem para as iniciativas privadas, elas sim que vão oportunizar o crescimento também do nosso país e a saída dessa crise instalada econômica.